A seguir você assiste ao programa Manhattan Connection, com as discussões dos temas que foram destaques na semana. Oferecimento Avenue, sua vida financeira global e completa. E Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo o cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Gaza e Ucrânia atoladas. Trump, turbilhão. Brasil, tempestade perfeita. Temer, calmaria. Boa noite, obrigado pela companhia. Estamos com o Diogo Mainardi, em Veneza, e mais 4 paulistas. Caio Blinder, Sil Curiati, Bruno Corano e nosso convidado, o presidente Michel Temer, lá na praça. Eu sou Lucas Mendes, aqui no Village. O Bruno Corano vai ter uma conversa com o ex-presidente no último bloco. E agora nós vamos começar com outros presidentes sem calmarias, mais complicado. Caio, o Trump tem bons números em 5 dos estados mais difíceis, são chamados campos de batalha porque tem as votações mais apertadas. Mas ele não consegue passar de 49%. E agora, pela pesquisa da Fox, que é a mais trumpiana delas, a diferença é só de 1 ponto, 49 a 48. Nós vamos ter o primeiro debate no mês que vem, e o Biden venceu os 2 últimos em 2020. Qual é a sua previsão para qual dos velhos aí vai vencer o próximo debate? Lucas, é o seguinte, o Mike Tyson está voltando ao ringue em julho, um mês depois desse debate. Se o Mike Tyson pode voltar ao ringue, ele tem 57 anos e vai lutar contra um cara 30 anos mais novo, eu acho que os dois estão bem, sabe? Tanto o Biden como o Trump. O Biden com 81 e o Trump vai ter 78 anos no dia do debate. Foi um desafio do Biden, essa ideia, que foi muito um sinal para criar um fato novo. É meio desespero dele, porque ele está atrás nas pesquisas. Então ele resolveu fazer esse lance, esperando que o Trump tenha um ataque psicopata, um chilique total, enquanto o Trump espera que o Biden esteja senil durante o debate. É uma coisa um pouco patética para os dois lados. Eu acho que eles estão numa categoria que eu chamaria não de senil, mas juvenil senil. Tem uma coisa meio adolescente dos dois, a maneira como eles se tratam. O mais grave para o Biden são as pesquisas que você apontou, não essas nacionais, essas pesquisas nos campos de batalha. Ele está muito preocupado com isso. Isso vai influenciar mais do que o debate. Então ele criou agora o que ele chama de muro azul. Desses 6 estados onde está tudo apertado, ele quer segurar 3 deles, que é Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, porque ele está com medo que já perdeu os outros. Então, a preocupação dele maior hoje em dia é botar uma montanha de dinheiro para publicidade, etc., mobilizar a base nesses estados. É isso que preocupa mais do que os debates. Os debates são imprevisíveis e, muito importante, se efetivamente acontecerem. Um mês é uma eternidade, até lá pode simplesmente o Trump melar
Ele já impôs outras condições, ele quer um terceiro debate, talvez nem ocorra. Ele já melou antes. É o Trump, agora, né? Agora eu quero perguntar um por um. Afinal, eu quero saber a sua resposta. Se o debate acontecer, quem leva? O debate em si, primeiro minha previsão maior é que não vai ter debate, mas o debate em si é que é o Biden. Ganha. O Bruno, quem leva? Sem dúvida, o Biden. Sil. Biden. Diogo. Robert Kennedy. Acho que os dois vão sair pessimamente. A vantagem para ambos é que, sendo em junho, muito distante da eleição, dá para recuperar os votos perdidos graças a esse debate fajuto, como o do Mike Tyson. E como disse o Caio, se o Biden conseguir conservar esses 3 estados que ele ganhou, ele acaba com 200... Você já está respondendo por antecipação. E eu me antecipei, desculpa. A pergunta é sobre esse debate acontecendo, porque o Robert Kennedy não vai aparecer. Eu sei, por isso mesmo que ele vai ganhar. Bom, você acha que ele vai ganhar? É uma boa sacada. E não vai ter torcida e o microfone apaga quando acaba o tempo. Você vai ter 3 minutos para responder. O cara passou de 3 minutos, o microfone apaga. Essa é a maior jogada aí, o ponto que o Biden insistiu. Não tem aquela falação do Trump, não tem aplauso, ele precisa da energia do público. Então, a outra pergunta é o seguinte, também sem análise. Então, o Biden ganha o debate e agora, quem ganha a eleição? Vamos começar pelo Caio. Hoje é o Trump. Não estou perguntando hoje, eu quero quem vai ganhar a eleição. O Trump. O Trump. Responder, o Trump. Hoje, em novembro, o Trump. Infelizmente. O Trump vai ganhar a eleição. Bruno. Eu acho que o Biden. Sil. Biden por pouquinho. Diogo. É mais torcida do que previsão, mas eu diria Biden com 270 votos, um a mais do que o necessário, porque ele vai manter Michigan... Tudo torcedor, vocês são tudo torcedor, que vergonha. Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Ele vai 270 votos, eu dou até o número de votos. Tudo torcedor. É o seguinte, o único voto a favor do Trump é o Caio. Nós todos achamos que o Biden é que vai ganhar essa eleição. Agora, quem ganhou o julgamento? Vamos fazer o mesmo sistema de uma resposta muito curta. Começando pelo Caio. Quem ganhou? O julgamento vai terminar segunda-feira. Essa semana quem ganhou foi o Trump. Não estou perguntando. Vai ser condenado ou absolvido? O Trump vai ser absolvido. Trump absolvido. Bruno? Ele vai ser condenado. Sil? Condenado. Diogo? Eu acho que ele vai ser condenado também. Eu tenho medo dessa história de não unanimidade, vai se arrastar bastante. Esse é o grande perigo. Está de 12? Ok, então eu nessa aqui eu também condeno o Trump, porque eu concordo que tem essa margem aí que vocês estão calculando de não ter unanimidade, mas agora... Eu vou fazer o Trump Connection, sou o único cara que está a favor do Trump aqui, vai ter um programa só comigo. Eu e o Trump. Ok, qual foi a latrina da semana? Do julgamento, a maior latrina foi fora da sala do tribunal, foi lá fora. Nós tivemos aquele séquito de puxa-saco, senadores, dizendo que o julgamento é uma farsa, tudo bem. Todos concorrendo ao cargo de pretendente a companheiro de chapas. Mas o escandaloso, a latrina mesmo, é o presidente da Câmara, o Mike Jackson, republicano, que é o segundo sujeito na linha de sucessão, depois do vice, dizer que o julgamento é uma farsa. Aí os repórteres perguntam para ele, não cabe ao júri decidir se o réu é inocente ou culpado? Ele não respondeu. Ou seja, ele é cúmplice do Trump nesse assalto às instituições democráticas. Uma delas é o júri popular. Então, primeiro o Trump, ele tem esse assalto contra a ideia de uma eleição livre. Ele tirou a legitimidade da eleição. E agora ele ataca o judiciário. E o Mike Johnson
participa disso, o que mostra como o Partido Republicano se tornou realmente um apêndice, um puxadinho do Trump. Aquilo foi uma das coisas mais vergonhosas. Foi, claro. Eram 5, 6, 7 caras querendo, não, agora deixa eu puxar o saco. Não, eu vou puxar mais o saco que você. Eu sou mais puxa-saco, mais submisso. Eles estavam disputando quem era o mais submisso naquela... E tudo fardado de gravata vermelha. Para puxar, a gravata vai puxando assim a gravata do Trump até chegar no saco. Ô Diogo, vamos com você saber se é possível a situação piorar na Ucrânia. Bem, por causa da submissão do Partido Republicano e do Mike Johnson ao Trump, piorou, sem dúvida nenhuma piorou. 6 meses sem armamento, sem munição. Agora, segundo o Zelensky, finalmente a munição chegou no campo de batalha e eles estão tentando segurar essa nova ofensiva russa, que ainda é meia boca e que vai aumentar nas próximas semanas. Todo mundo diz que vai piorar antes de melhorar. Agora, a Ucrânia não tem opção, a Ucrânia vai ter que lutar até o fim, até o extermínio. Não há uma outra saída. O Zelensky está armando uma conferência de paz agora na Suíça. Todos os líderes dos partidos, dos países democráticos vão participar dela. O vagabundo do Lula não vai, obviamente, não vai mandar nenhuma delegação de primeiro escalão, mas é pro forma, porque, obviamente, ninguém vai segurar o Putin, que teve essa viagem à China, na qual ele saiu relativamente reforçado, porque a parceria ou a submissão dele em relação ao Xi ainda mais forte do que a do Mike Johnson em relação ao Trump, mas de qualquer maneira a Ucrânia vai ter de se aguentar de alguma maneira. Chegando às armas é mais simples. Diogo, os jornais aqui hoje estão dando o seguinte, que a OTAN, seus aliados aí, seus amigos aí na Europa, vão mandar militares para treinar 150 mil reservistas ucranianos. Eles vão mandar para o campo de batalha. É papo ou pode acontecer? Eu acho que não vão mandar para o campo de batalha. Eu acho que já há um pessoal muito qualificado na Ucrânia dando instruções. Eu acho que se eles, de fato, por exemplo, o Zelensky acabou de assinar, ele acabou de baixar a idade mínima para regimentar 100 mil soldados ucranianos, né, de 25 anos de idade para cima. Então, 100 mil pessoas vão para o campo de batalha. Além disso, ele mais ou menos imitou a estratégia do Prigozhin e vai alistar também prisioneiros, ao contrário do Prigozhin, não assassinos e não estupradores, mas concede uma graça, uma anistia para quem se submeter a serviço militar e for combater pela pátria lá na Ucrânia. Se essa gente for bem treinada, e para ser bem treinada precisa dos militares ocidentais da OTAN, isso vai, sem dúvida, reforçar a defesa ucraniana contra a tirania do Putin. A manchete era intrigante e eu estou te perguntando justamente por isso, que a impressão que ela dá é que esses soldados vão ser treinados dentro da Ucrânia. Dentro da Ucrânia. Então, os instrutores alemães, italianos, ingleses vão lá vão entrar na Ucrânia. Foi o que mais ou menos antecipou o Macron, né, no mês passado. Ele mais ou menos já tinha dito isso, quando ele disse que a gente vai para a Ucrânia, não é mandar soldado para a guerra, exatamente, mas para adestramento é bastante possível. Isso já está acontecendo fora da Ucrânia, é possível que aconteça dentro da Ucrânia. É possível piorar em Gaza? Claro, e o alerta dessa vez não é do Hamas, não é da ONU, não é do Lula. O alerta dessa vez é do Galan, Yoav Galan, que é o ministro da Defesa de Israel, sujeito linha dura, sabe, formação militar, e ele, publicamente, ele está fazendo a dissidência contra o Netanyahu. O alerta dele é direto, falou o seguinte:
Não há vácuo de poder. Se Israel não tem um plano para o day after, o que vai ser em Gaza, pode acontecer duas coisas. Uma que ele foi contra, ele falou, vamos ter que ocupar Gaza outra vez militarmente, ou senão o Hamas vai ocupar Gaza outra vez. As duas opções ele é contra. Ele falou, ou seja, ele foi contra Netanyahu, que é indeciso e é submisso à extrema-direita de Israel, e se recusa a discutir o que vai acontecer depois. Então o alerta é claro do Galã, falou, se a gente não tiver um plano para depois, vão ter essas duas opções. Isso é ruim para a segurança de Israel, ocupar Gaza não é bom para Israel, vai levar a um processo de deterioração das relações de Israel com seus aliados, sabe? Vai trazer mais instabilidade e é o pior. É o cenário pior, as duas coisas são horríveis. Hamas no poder e Israel no poder dentro de Gaza de forma indefinida. É uma notícia ruim, mas é uma notícia boa também, né? Que haja essa dissidência. Pública, agora é público, né? Ela já existia, agora ela foi pública. O Galã do partido do Netanyahu está no triunvirato de guerra. Então, a palavra dele pesa muito. Ô Bruno, você, como metade dos americanos, acha que a economia americana vai mal. Não sei se você mudou de ideia. Então, para a gente, inclusive, sair dos Estados Unidos, nós já estamos fora na Ucrânia e em Gaza, mas para envolver outros países, eu te pergunto, qual o país rico teve uma economia melhor do que a americana, ou está com uma economia melhor americana, e isso já vem acontecendo desde depois da Covid, e qual líder desses países tem um índice de aprovação tão bom quanto o do Biden? Bom, a primeira coisa é que eu nunca disse que eu acho que a economia americana não está indo bem. Eu acho que ela está indo muito bem, muito melhor que o esperado. Agora, um governo com melhor aprovação e com maior crescimento de uma economia desenvolvida e democrática, eu não sei, porque Índia, acho que a gente não poderia, se é que você eu não incluo ela como desenvolvida, porque ela é emergente. Peraí. Não entra com Índia, não estica os países ricos. Estou falando de países europeus. Não faço ideia, porque todos os países europeus estão crescendo menos, ou tem menor taxa de aprovação, ou tem maior taxa de aprovação, mas estão crescendo menos. Suíça, Polônia. Não, isso não é país rico, não. Eu estou com o grupo dos 7. Então vamos fechar. Grupo dos 7, G7. Não faço ideia. O que chega mais perto, a segunda é a líder do Diogo aí, a Meloni. Ela está em segundo, depois do Biden, mas ela é que mais se aproxima. Os outros têm o índice de aprovação muito piores do que o do Biden. Sim, mas o crescimento da Itália é bem menor que o dos Estados Unidos. Pois é, esse é meu ponto, que metade do país acha que o país vai mal, que o país está caindo, o país está crescendo, e que o Biden vai mal, o país, de fato, ele não tem 50% de aprovação, ele está menos que isso, mas quem é que vai bem? Nenhum outro. Mas aqui melhorou, Lucas, os Estados Unidos melhorou. Eu tenho dados importantíssimos que eu sou dona de casa. A inflação realmente baixou, e você vê no supermercado, o preço do ovo baixou 7%. Isso é uma informação, não é piada que eu estou falando, isso é informação importante. A percepção de inflação é muito importante, além da inflação em si. Se isso nos próximos 6 meses, a coisa baixar mais a inflação, isso pode ajudar o Biden. Olha aí, o que o Biden fez com o plano dele, chama plano anti-inflação. O fato é que ele é o presidente. E a dona de casa, como o seu Caio, vai no supermercado. Eu sou talvez mais elitizado e mais politizado. Mas para a pessoa que vai no supermercado, ele é o presidente. O problema é dele. O ovo subiu o preço, a gasolina subiu o preço. A culpa é do presidente de plantão. É isso. Os eleitores do Trump não estão importando se a inflação. Para começar, eles não se informam. São eleitores mal informados. Não terminaram escola, são muito ricos e dão dinheiro para o Trump, ou são mal informados. Então, mesmo que a inflação ficar a 3%, 2%, chegar lá no nível que o Banco Central quer,
Eles não vão, os trumpistas vão continuar trumpistas. Não, mas Lucas, não são os trumpistas e os bidenistas que decidem a eleição, eles já estão posicionados. São algumas milhares de pessoas, de eleitores lá no Wisconsin, Pensilvânia. Então, para cada um desses eleitores, cada informação sobre o preço do ovo, o preço da gasolina, alguma decisão sobre Israel ou Gaza, alguma decisão sobre imigração, é isso que vai decidir um punhado de eleitores. O que dizem que são 150 mil pessoas que vão decidir a eleição. Né? Então, ou é Gaza ou ovo para esse pessoal. Caio, não dá outra lição, não. É só o que é evidente que é os neutros que vão decidir a eleição. São os independentes que vão decidir a eleição. O meu ponto é o seguinte: os trumpistas não mexem. Os trumpistas vão ser trumpistas, por isso é que eles vão perder a eleição. Contrariando a sua previsão, Trump vai perder. Eu aposto uma dúzia de ovos. Nós não vamos tentar explicar a Eslováquia, mas o ministro Fico ficou e vai ficar por mais tempo, pelo menos por enquanto, e nós vamos voltar no próximo bloco com a inteligência artificial e a da CIL. ETFs são fundos negociados em bolsa e administrados por gestores profissionais. Com ETFs, você pode investir em uma série de empresas e temas de uma só vez. A BlackRock é a líder mundial em gestão de ativos e seus ETFs iShares podem ser acessados pela Avenue. ETFs permitem investir nos índices S&P, Nasdaq, energia limpa, tecnologia, commodities e mais. A Avenue tem ETFs BlackRock para diversos perfis de investidor. Saiba mais em avenue.com.br/BlackRock. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. O seu momento de brilhar. Com tantas inovações na inteligência artificial, tanta coisa aconteceu recentemente, qual delas mais mexe com o nosso cotidiano? Quer dizer, que nos interessa, na segunda-feira, amanhã, a gente vai saber que tem uma coisa na inteligência artificial que mexe conosco. É desafiador falar de uma coisa que vai mexer com a gente, porque os anúncios dessa semana tiveram 3 destaques super interessantes que valem ser mencionados, Lucas. O primeiro é o papo e as negociações da Apple com o ChatGPT, que estão tomando forma, e isso significa que a tecnologia do ChatGPT vai estar embarcada nos iPhones, trazendo inteligência artificial, o que vai ser um problema, vai ser excelente para o usuário e um problema para o Google, para a busca do Google, o que me leva ao segundo ponto, que é o segundo destaque. O Google fez o evento deles, o I.O., que é um evento onde eles anunciam inovação e todas as novidades tecnológicas e tudo que eles vão trazer no mercado no próximo ano. Eles anunciam para desenvolvedores e investidores e aconteceu essa semana. E neste evento, ao contrário do que sempre se espera de eles anunciarem novos hardwares, eles anunciaram mais Gemini, ou seja, mais inteligência artificial. A expressão inteligência artificial foi mencionada 121 vezes durante o evento. Eles estão carregando força no Gemini, que vai também estar embarcado em todos os produtos Google. E como isso afeta a sua vida? Você vai abrir seu e-mail e vai conseguir resumir conversas longas através da inteligência artificial, ele vai fazer buscas mais inteligentes de foto, ele vai gerar vídeos através da nova plataforma dele chamada Veo, V-E-O, ele vai gerar vídeos a partir de inputs de texto e, mais legal ainda, você vai poder pegar o seu celular, isso vai salvar a vida do Caio, porque ele vai poder pegar o celular dele, apontar para um cano vazando na casa, filmar o cano e dizer: Gemini, por que isso está acontecendo? E o Gemini vai responder por que está vazando e mostrar para ele como conserta. Não vai ajudar nada. Aí você chama a Alma para te ajudar a consertar, pelo que eu vi, né? Então, a ajuda vai ser enorme. Outra coisa, para gente que anda,
vocês devem ser como eu, né? Anda com o celular para lá e para cá, mesmo dentro de casa. Parece que não tem, é parte do seu corpo. Se você deixar o seu óculos em algum lugar, você vai poder perguntar, Gemini, onde eu deixei meu óculos? E ele vai te dizer, não me pergunte como que isso me assusta. Como você vai enxergar o telefone? Não, ele vai te responder, você pergunta, ele responde. Então isso vai influenciar muito e mudar muito a nossa vida. E o terceiro destaque é um experimento muito bacana que foi feito por um colunista do New York Times. Ele gerou, com 2 programas de inteligência artificial, 18 amigos para conviver. Então, o que ele queria mostrar ou testar era se inteligência artificial só serve para facilitar a nossa vida ou se ela pode também nos ajudar em momentos de solidão, em momentos de dúvida, em momentos que a gente precisa de apoio. E o experimento dele é interessante, vale ler. Ele chegou a uma conclusão, ele criou, só para contar um pouco mais, ele criou um personal trainer, ele criou uma mulher personal trainer, ele criou um coach de vida para ele, de liderança de vida, ele criou um terapeuta, ele criou vários perfis diferentes e tinha conversas com essas pessoas, montaram grupos e tal. Então ele fala, é bom para ajudar na solidão? Tá na cara que pode ajudar a melhorar a ansiedade de uma pessoa que se sente sozinha. Ao mesmo tempo, não tem o lado humano e profundo, então não tem uma mudança de assunto, não tem uma imprevisibilidade, então tem alguns riscos que existem com isso, inclusive o de exploração financeira, se a pessoa resolve criar, por exemplo, um parceiro sexual, porque ele vai até um certo ponto e a partir do ponto seguinte, se quem quiser virar a página, a inteligência artificial vai te pedir dinheiro, então ele levanta esses aspectos. Mas são coisas que a inteligência artificial está trazendo para a gente que vão mostrar como a nossa vida pode ficar mais fácil e mais interessante num futuro muito próximo. E vai destruir a imprensa também, né? Já tá destruindo o encanador, coitado. Né? A imprensa não vai ser a primeira, provavelmente. Todo mundo foi pro cano. Foi pro cano. As profissões, várias profissões correm risco, mas aí tem todo um outro aspecto que eu não vou entrar aqui, porque o Lucas não vai me deixar que vai calor. Não, pois é, a não ser, você tem estúdio alugado, o estúdio hoje tem de quantas horas? Porque do jeito que a gente vai terminar daqui a 2h30. Não, Lucas, é a única resposta que eu dei, vai. Você vai ver todas as outras que você me pediu pra eu curtir. Nem falei no primeiro bloco, pô. Ô, Silvio, tô dando um alerta. Então é o seguinte, Diogo, não sei como é que a inteligência artificial vai resolver o problema da caminhada, mas o nosso assunto é o seguinte, sai uma lista aí das cidades mais caminháveis do mundo. As mais caminháveis na lista todas estão na Grã-Bretanha. Inglaterra, Escócia, e Paris está na lista, Nova York está na lista, nem a sua Veneza, que é uma das cidades mais planas que eu conheço, tem aquelas pontes que são mais complicadas, para quem tem cadeira de rodas é difícil. Mas a cidade é plana, é uma cidade para caminhar. Não sei se tem muito lugar para ir fora dos museus e das praças aí. Mas, e o Rio também, você morou no Rio, em Londres, então, eu não sei se você conhece uns livros do inspetor Spinoza, que dá a dica de que é o melhor companheiro que você pode ter para andar no Rio. Mas, enfim, por que você acha que Veneza e o Rio não entraram nessa lista das cidades melhores para você caminhar no mundo? Bem, eu sou andarilho, você sabe, né? Mas desde que o Tito, meu filho, nasceu e ele usa um andador, uma das minhas grandes preocupações para avaliar o grau de caminhabilidade de uma cidade é a ausência de obstáculos. E o Rio de Janeiro é muito complicado. Rio de Janeiro, calçada é péssima, tem poste no meio da rua, embora seja muito bonita a orla e caminhar pela orla é muito prazeroso, não é simples. Veneza tem, como você acabou de dizer, ponte, embora a minha mulher tenha conseguido construir várias rampas aqui perto da nossa casa, nós estamos cercados de rampas, então o Tito pode ir para todos os lugares, mas eu acho que Veneza não está em nenhuma classificação de nenhuma cidade mais feliz, mais rica, e é a cidade mais linda do mundo. Então, essas estatísticas normalmente são feitas de maneira meio aleatória, porque eles pegam
dados, deve ser feita pela inteligência artificial ou por um dos 18 amigos desse repórter do New York Times, um idiota que fez uma classificação qualquer. A cidade mais perfeita para uma pessoa que é deficiente físico e que precisa caminhar e passar todos os obstáculos é Ljubljana, na Eslovênia. Eu nunca vi uma cidade igual. Não tem calçada. É perfeita. Uma boa lição aí, mas aí não tá, essa aqui não está em lista nenhuma mesmo, nem... Pois é uma cidade muito bonitinha e é maravilhosa para se caminhar. Nova York está na lista das cidades mais caminháveis do mundo, e agora ela tem uma nova atração, Silvio. A atração é a Astoria. A Astoria é uma perua selvagem, sabe, que morava em Astoria e mudou para Manhattan. E gosta de lugar fino, gosta do fazano, do sax. Me contou uma história. Você conhece a Astoria? Eu conheço isso que você acabou de mencionar só. A Astoria é uma perua selvagem que foi vista na Park Avenue, foi vista na Saks, dormiu num vaso na porta do fazano, é vista se olhando nos espelhos, falam que ela fica se admirando nos espelhos dos prédios, come mirtilos, vermes de plantas e tá por aí. Ela a Astoria veio do Queens, voando, parece que pelo East River, deve ter parado ou na Queensboro Bridge ou na Roosevelt Island para descansar e continuou. Eu não sabia que peru voava tanto, eu achei que fosse que nem galinha, que voasse só um pouco, mas esse parece que tentam capturar e ela voa, sai voando, ele, não sei se é realmente fêmea, mas o que eles dizem que é bacana é que, por ser um peru selvagem, mostra que o trabalho de preservação dessas aves está funcionando. Olha aqui, você mora no campo e você não conhece peru selvagem? Eu não tenho peru, na minha casa eu tenho urso, tenho cervo, eu tenho lobos. O peru voa em bandos grandes. Eu em não geral, sabia. Rio. Manhattan Connection é educação aqui também, tô aprendendo. Você não pode fazer o trocadilho que é do peru essa história. É do peru. Peru, minha dúvida é se a Astoria, essa perua que gosta de morar na Park Avenue, vai ter vida curta. Tadinho, o Flaco já morreu, né? Teve essa vida aqui em Nova York que foi triste, e ela também. Eu não acho que sobrevive, não. A não ser que, se ela sobreviver, ela vai até novembro do Thanksgiving, que alguém vai capturar. Ação de graças. Carne de peru selvagem não é bom para caçador, mas não é bom para jantar de família, não. O problema é que quando ela está na Park Avenue, ela está caminhando, os pedestres param o trânsito para ela atravessar a rua. Por favor, tem que ser, né? Mas ela prefere andar. Tem lugar que ela prefere andar, não sei porquê, isso é coisa de peru. Nova York. Olha aqui, Caio, vamos tentar chegar no final, porque há muito tempo eu tento colocar nesse programa, nosso programa de jornalistas, eu tento colocar bons jornalistas americanos, com boas histórias, mas o programa, minhas histórias sempre caem, porque o programa estica muito. Então eu estou colocando antes do final, nesse bloco, para falar sobre o George Stephanopoulos, que ele está agora sendo processado pelo Trump e está lançando um livro sobre o Situation Room. Ele já entrevistou todo mundo, já participou de um monte de debates, mas ele não vai participar desse debate porque ele é maldito entre o Trump jamais aceitaria a participação dele. Caio, o que é que você sabe sobre o Jorge? Primeira coisa, ele tem duas qualidades em comum com o Caio Blinder. A altura, né? Ele tem, acho que 2 centímetros a mais. E envelheceu bem. Ele é um cara que envelheceu muito bem. Ele tem essa cara de menino, ele era conhecido como Menino Maravilha, né? Ele começou na vida com esse nome, obviamente, ele é filho de grego, né? Ele foi o primeiro assessor do Michael Dukakis, que foi um fiasco a campanha eleitoral dele para presidente contra o Bush em 88. Depois ele ficou da entourage do Clinton. O nosso programa, inclusive, nasceu mostrando um documentário chamado War Room, o Gabinete de Guerra,
como foi a campanha do Clinton. Ele foi figura-chave na campanha e depois foi chefe de comunicações no primeiro mandato do Clinton. Era um moleque com menos de 30 anos na época, ele tem 61, 62. Aí ele fez aquela transição que o Diogo adora, mas não pode falar mal de jornalista aqui, de ser cara do jogo político e entrou para a imprensa, sabe? Ele fez essa transição mais ou menos suave e ficou um cara muito importante na TV ABC. Apresentador de programa de manhã e o programa de debates no domingo. Esse livro dele é muito interessante, que chama Situation Room. O que é o Situation Room? É o Centro de Operações de Inteligência de Informações na Casa Branca sobre as crises, que foi criado na época do governo Kennedy, quando teve o fiasco da invasão da Baía dos Porcos, ou seja, há mais de 60 anos. Então ele vai mostrando como cada governo, presidente americano, lida com as crises num Situation Room. Alguns usaram demais, como o Johnson na Guerra do Vietnã, outros usaram de menos. Obviamente, quem usou de menos é o Trump, que só apareceu lá para tirar foto e fingir que estava administrando a crise. Ele tem histórias muito boas e na campanha de promoção do livro, ele está fazendo a coisa mais importante para mim do que o livro em si, que é o alerta que ele faz. Qual é o papel do jornalista nesse momento? Dá o contexto histórico dessa eleição. Não adianta você entrevistar um candidato sobre A ou B, um senador. A primeira pergunta que você tem que fazer para um político quando você vai entrevistá-lo é a seguinte. Número 1, quem ganhou a eleição em 2020? Número 2, você não acha que tem que haver uma transferência pacífica de poder? Ou seja, um candidato não tem que aceitar os resultados, ao contrário do Trump? E é curioso que ele conta no livro que o Trump não ia no Situation Room, mas a insurreição inspirada pelo Trump gerou uma crise em 6 de janeiro. Ele conta como o governo Biden agiu naquela ocasião, como uma coisa sem precedentes, o que mostra como é anormal o Trump. Imagine, o Situation Room estava monitorando uma crise não em Gaza, na China, na Rússia, mas ali no Capitólio, porque havia uma insurreição inspirada pelo Trump. Então esse é o grande alerta do Stephanopoulos hoje em dia. Essa não é uma eleição normal. Duas coisas. Uma, a pessoa mais bizarra que entrou lá no Situation Room foi a pedido do Carter, da mulher do Carter, que acreditava em parapsicólogo, quer dizer, gente, videntes. Então, quando os americanos foram reféns no Irã, eles trouxeram esse vidente. E ele passou horas lá, primeira hora, dando um coeficiente. Aí o Carter passa o papelzinho para ele, só com a palavra posta, reféns. E claro que o cara fracassou, não podia dar só um Carter, queria saber onde é que estavam os reféns. Mas a história boa com os convidados é que ele foi entrevistar, mantendo essa linha dele, que quem não acredita em eleição livre, ele não quer entrevistar, se não sabe responder, ele não avança na entrevista. Então ele foi entrevistar essa deputada da Carolina do Sul, que se elegeu fazendo campanha como vítima, ela tinha sido estuprada, se elegeu como todos os discursos dela, eu fui estuprada com 16 anos e contava a história do estupro dela. Se elegeu. Parece que é uma pessoa insuportável na relação dela com o pessoal que trabalha com ela. Mas, enfim, e ela, quando houve o 6 de janeiro, ela foi na tribuna e desceu o cacete no Trump, que aquilo era um vergonha, ele era o responsável, que ele não devia sair. E, de repente, ela sentiu o pulso dos eleitorados dela e viu que ela estava do lado errado. E virou uma trumpista. Então, no programa do Jorge, ele perguntou a ela, escuta, como é que você, que é vítima de estupro, não tem vergonha de apoiar o Trump? Você acha que... E a entrevista não saiu disso de jeito nenhum. Ela falou, não foi estupro. Falou, tecnicamente não foi estupro porque a lei de Nova York é muito específica sobre o que é o estupro. Mas o próprio juiz disse que podia ser considerado um estupro. E quando ele disse isso, o Trump meteu um processo em cima dele. Isso é recente, está correndo agora.
a decisão do Tribunal de Nova York é que ele foi agressão sexual, abuso sexual, mas não foi estupro. Mas essa mulher é um bom exemplo e ele, Jorge, é outro bom exemplo. Agora eu não discuto, vem falar que eu chamo o entrevistado. E ele acha que a eleição foi roubada, não avanço em nada a entrevista, não fala mais nada, não fala sobre nenhum outro assunto. E o ponto dele é que a sucessão pacífica é a base da democracia americana. Como George Washington, imploraram para ele ficar mais um mandato, ele falou negativo. Já fiz a minha parte, agora tem gente que sabe fazer também ou melhor do que eu. E a gente volta no próximo bloco com o quê? Eu esqueci com o que a gente volta no próximo bloco. Com a transferência de poder na Petrobras, transferência não pacífica de... Voltamos no próximo bloco com a transferência de poder não pacífica da Petrobras. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com os choques na Petrobras e o trauma gaúcho. Ô Diogo, quem perfura mais fundo na Petrobras? Bom, a história que você contou do Stefanópolis, que insiste sempre na mesma pergunta quando encontra uma pessoa que se recusa a aceitar o resultado da eleição, a mesma coisa tem de ser dita sobre os lulistas, porque o homem do Petrolão, o homem do departamento de propinas da Odebrecht, o homem que, o político, o presidente que organizou o maior saque da história numa estatal, faz o que quer lá dentro, e mais uma vez ele demonstrou isso, e mais uma vez em cima dos mesmos, das mesmas articulações sujas do passado, de Abreu e Lima, as mesmas refinarias, inclusive, os mesmos nomes, mudaram só os nomes das empreiteiras, mas está se organizando aquilo que já foi feito, aquilo que a gente conhece, aquilo que rendeu cadeia para o Lula, mas não sai de lá, né? O Brasil tem recorrente essa história. No caso do lulismo, o Petrolão, que foi o saque da Petrobras, e a gente vê essa transferência de poder abusiva, mais uma vez uma interferência inaudita de um presidente. Inaudita não, porque o Bolsonaro também fez muita coisa, mas nesse caso tem esse agravante. E tem o agravante de uma investigação e de uma condenação e de uma pena de prisão por um corrupto que volta à cena do crime. Ô Bruno Corano, qual é a sua perfuração na Petrobras? O que está rolando ali? Mas antes de nos Estados Unidos, se você vai falar sobre uma empresa, você tem que confessar se você tem ou não ações da Petrobras. Todo brasileiro que investe tem ação na Petrobras, você tem que nos contar. Depois, nos contar se você é fiel a elas, como a maioria dos brasileiros, ou se você vai vender. Bom, eu sou fiel, eu diria que mesmo com esses tropeços, continua sendo a empresa brasileira mais saudável e mais segura, não que não tenham outras que são excepcionais ativos,
mas a Petrobras é a joia da coroa. E, no fundo, esses tropeços acabam virando oportunidades, né, para você entrar e sair, depende muito do portfólio de cada um, da estratégia que aquela carteira segue ou que aquele investidor tem, mas é a melhor empresa do país, sem dúvida nenhuma. Especialmente se o investidor tiver conhecimento e souber comprar ações da Petrobras, dolarizar seu dinheiro e comprar as ações da Petrobras através das corretoras americanas. Aí é duplo ganho, né? A estabilidade de uma moeda forte, com muita liquidez, com um papel de uma boa empresa que ele conhece, em geral o americano, o estrangeiro não compra um papel de uma Petrobras, não compra nada do Brasil, porque ele desconhece esse mercado. Mas, Bruno, hoje o brasileiro pode comprar as ações da Bolsa da Petrobras do Brasil, que eu tinha ações dela e acabei desistindo. O brasileiro pode comprar ações da Petrobras tanto no Brasil, em reais, quanto em dólar, através de uma corretora americana. Aí no Brasil? Não entendi. Uma corretora americana aí no Brasil vende ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, é isso? Não, é o seguinte, existem papéis da Petrobras sendo comercializados tanto na Bolsa brasileira, em reais, por corretoras brasileiras, quanto o mesmo papel é comercializado na Bolsa americana, através de corretoras americanas em dólar. Então é a mesma empresa que tem ativos em dois mercados distintos. Então isso é legal, eu não sabia que era legal, quer dizer, se eu morar no Brasil, eu posso chegar lá e falar, não, eu quero comprar as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, certo? Exato. Na verdade, para isso você vai ter que abrir uma conta numa corretora aqui e vice-versa. Você pode ser um americano que queira ter uma conta numa corretora brasileira e transferir seus dólares e transformar em reais e comprar por lá. O que não faria muito sentido, mas tecnicamente é possível. Isso eu sabia, eu não sei se é sensato, mas eu sabia que era legal. Ô Diogo, como é que você está acompanhando da Itália a tragédia gaúcha? Você aprendeu alguma coisa? Não aprendi absolutamente nada. Aprendi as mesmas coisas de sempre, né? O Brasil despreparado. Teve aqui, na Itália, teve enchente antes de ontem. Agora, não morre ninguém. No Sul morreram 150 pessoas. É a dimensão da tragédia que assusta, e a reação de sempre, de oportunismo político de um lado e do outro. O tal do ministro que o Lula indicou para cuidar da reconstrução do Rio Grande do Sul é incompetente, já demonstrou a incompetência dele na SECOM, vai demonstrar a incompetência dele nesse ministério extraordinário. É uma pessoa que está lá para fazer campanha eleitoral, que quer se eleger governador do Rio Grande do Sul em 2026. Toda a sinalização é muito ruim, vai ter muito dinheiro, então alguma coisa vai sair, mas a sinalização é péssima. O Brasil foi mal construído e vai ser mal reconstruído. Mas a tragédia gaúcha, aqui também teve várias inundações esse ano. A Califórnia tem enormes, imensas, e morre pouca gente. Mas no sul, 5 metros no rio, subir 5, 6 metros, o volume de água foi um negócio inédito, superou aquela grande inundação de 41, se não me engano. Agora, eu acho que, eu já elogiei aqui uma vez a cobertura da Globo. A Globo levou 60, 70 pessoas do Rio, de São Paulo, do Rio para o Rio Grande do Sul, e que já tem uma das melhores redações para cobrir o Sul, para cobrir o próprio Estado, e fizeram uma cobertura que aqui podia ter entrado em qualquer lugar do mundo, podia ter sido BBC, NBC, ABC. O William Bonner estava tranquilo, estava firme e muito competente. Bruno, tem um anúncio essa semana, um anúncio de página inteira, que é um anúncio caro no New York Times, da G4, dizendo é um grupo envolvido em educação que já gerou 553 mil empregos no Brasil
e com a inteligência artificial vai chegar a 1 milhão. Você conhece o G4? Eu conheço o G4, eu conheço bem, conheço os fundadores, eles fazem de fato um excelente trabalho, só que eu me questiono como é que eles são capazes de estimar esse número, né? E o número, e a palavra estimar já dá a resposta, é uma estimativa. Eu acho que eles fazem muito bem ao empresariado brasileiro, à economia, porque eles disseminam informação e conhecimento de qualidade, então isso é excepcional, mas o resto é um pouco, claramente, propaganda e marketing que faz parte do jogo, começando por gastar essa grana para fazer um anúncio num jornal importante como o New York Times, aqui em Nova York, diga-se de passagem, na semana que é a Semana do Brasil por aqui, né? Cheio de eventos e por isso estavam todos eles por aqui. Mas agora, quanto a esse número, não acho que tenha muita consistência, né? Eu acho que eu me confundi, é porque diz, geramos 554 mil empregos no Brasil e vamos gerar 1 milhão. Mas a Sil participou da Semana Brasil Week e vai nos contar o que ela viu lá. Foi muito bacana, tiveram vários eventos, como o Bruno acabou de contar, então encontrei vários empresários, Luiz Helena Trajano, Grupo Mulheres do Brasil, comandado por ela, vários representantes aqui. O Alexandre Birman, do Grupo Arezzo, foi homenageado como Pessoa do Ano, que também foi uma festona, uma coisa incrível. A Juliana Souza, do Instituto Desvelando Ouriço, fez um trabalho magnífico de falar sobre educação e inclusão, vale a pena conhecer o trabalho dela também. Participei na ONU, da reunião do Pacto Global no Brasil, que falava-se justamente, esse enfoque foi Rio Grande do Sul, como ajudar, como os empresários podem ajudar. Então foi bonito de ver a mobilização, né? Muitos empresários aqui pensando em como tornar o Brasil, como resolver alguns problemas importantes para o Brasil. E aí eu tive o prazer de ter uma das maiores estilistas de alta costura do Brasil me acompanhando também numa visita ao MET para ver a exposição sobre a qual a gente falei semana passada, então vocês ficam aqui com 2 minutinhos de uma visita que foi linda, o resto vocês veem lá no meu Instagram porque é mais longo. Eu tô chegando aqui no MET, no Metropolitan Museum, e eu vou ver a exposição dos vestidos que foi inaugurada lá no Met Gala, a exposição Sleeping Beauty, do Despertar da Moda, e eu vou ver muito bem acompanhada, não de buzina de carro, já vocês vêm comigo. Olha com quem eu tô pra ver exposição de vestido. Fala sério, você não tem muita sorte. Letícia Bronstein. Não é uma estilista perdida em Nova York. Eu falei, você vem aqui me ensinar tudo, porque se tem alguém que sabe, tem bom gosto, é essa mulher aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. O que você gosta nisso, Lê? Me conta. Tem uma paixão por red carpet, né? Tudo que tem um drama, wow factor, assim, que ninguém tá esperando. E é uma construção, tipo um origami, né? É muito. Olha que lindo. Pensar que isso foi feito em 1957. Eu acho que as pessoas ousavam mais. As pessoas se vestiam melhor, eram mais bonitas, né? Tem uma parede lá que é super icônica, que a gente agora levou pro Oscar Freire, que é de flores, de papel machê. E olha aqui, o vestido toma vida na parede preta atrás. Olha esse contraste, coisa mais linda. Parece um bolo, né? Bolo. Feito de pasta americana. E aqui é uma amostra desse olhar da Dior, que eu acho que passou anos e não se perde. Eu olhei ali e falei, Dior, certeza. O DNA de uma marca é algo... É o legado nesse estampo, deve ter sido pintado. E eu fico pensando, da época que essas peças foram feitas, hoje a gente ainda tem dificuldade, às vezes, criando alguma coisa de executar. Como que lá atrás isso era executado, né? Olha essa roupa, gente, de 1858. É inacreditável. Assim.
No próximo bloco, o Corano vai entrevistar o ex-presidente e nós nos despedimos aqui e a companhia de vocês na próxima semana. Muito obrigado. ETFs são fundos negociados em bolsa e administrados por gestores profissionais. Com ETFs, você pode investir em uma série de empresas e temas de uma só vez. A BlackRock é a líder mundial em gestão de ativos e seus ETFs iShares podem ser acessados pela Avenue. ETFs permitem investir nos índices S&P, Nasdaq, energia limpa, tecnologia, commodities e mais. A Avenue tem ETFs BlackRock para diversos perfis de investidor. Saiba mais em avenue.com.br/BlackRock. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. PNC News. Informação que gera valor. Will, seja muito bem-vindo mais uma vez. Como sempre, um prazer a gente se encontrar, mesmo que remotamente, para a gente falar sobre economia e negócios. Durante essa última semana, como sempre, né, a economia sempre tem assunto de sobra, muitas coisas acontecendo, e eu queria começar a puxar o seguinte ponto. A gente aprende na escola de economia que quando o juro sobe, os ativos caem. A bolsa é para cair. Só que tudo depois da pandemia vem se mostrando o seguinte: joga fora o diploma e os anos que você estudou lá, porque não vem acontecendo o que a gente aprendeu nos livros. Só porque deu assim um sinal de que as coisas estão piorando, né? Porque notícia ruim é notícia boa nesse momento. Também tem uma inversão até em relação a isso. As bolsas estão na máxima. Assim, qual é a razão disso? Não tem pé nem cabeça. Pois é, Bruno, essa semana foi uma semana realmente importante. De fato, sempre tem alguma coisa acontecendo na economia, alguma coisa que movimenta o mercado, mas nessa semana em especial a gente teve os dados de inflação aqui nos Estados Unidos. A inflação não está nada controlada, assim, ela não está nem perto da meta do Fed, ela não está também descontrolada, mas o Fed ainda tem muito trabalho para fazer ela voltar para os 2%, que é a meta que ele vem reforçando há bastante tempo, né? A meta de inflação aqui nos Estados Unidos é de 2%. A gente teve um dado de inflação que foi ao consumidor americano, teve o do produtor e teve ao consumidor. O do consumidor é sempre mais importante, obviamente. E o que a gente viu foi que a inflação ainda está rodando a 3,4%, 3,6%, depende se você pega o índice cheio ou núcleo, né? Ou seja, bem longe dos 2%. Só que o fato de ter vindo um pouco abaixo daquilo que o mercado estava esperando e pela primeira vez, depois de 3 meses, porque janeiro, fevereiro, março, ele foi tendo uma inflação forte, a inflação teimosa, não querendo ceder, pela primeira vez agora em abril você viu a inflação no seu núcleo ceder um pouco e o mercado resolveu celebrar isso, dizer que a dinâmica positiva da inflação está voltando e, consequentemente, abre espaço para o Fed mexer na sua política monetária e cortar juros. Não cortou nada, é só realmente esse micro sinal, conforme tu comentou. Mas esse 0,1 para baixo ou 0,1 para cima, eu acho que é uma indicação quase irrelevante, né? Eu, você como gestor aí desse lado, que toca a operação da Avenue aqui nos Estados Unidos, eu como gestor aqui em Nova York, esse 0,1 é insignificante, né? É um indicador, a gente tem que prestar atenção, mas eu fico assustado como, do mesmo jeito que veio um pouquinho acima, todo mundo achava que era o fim do mundo, agora todo mundo já acha que, tanto é que a bolsa disparou, né? Eu não vejo lógica. E me surpreende como o mercado reage. E aí, com a ponto de fazer as bolsas baterem as máximas, né, é assustador. E correlacionando isso, e aí a gente já entra, né, porque eu acho que um assunto é a bolsa, o outro é a inflação, tanto americana
quanto brasileira, que ela vem sendo persistente, a gente já sabe. Você acha que a gente está num quadro semelhante aos anos 90, que a inflação durou muito e realmente só cedeu quando veio uma crise forte? Quando é que a inflação de fato vai cair, na sua opinião? Pois é, parece realmente que o cenário pós-pandemia ele mudou até isso, né? Se a gente teve, depois da grande crise financeira de 2008, anos a fio, com medo de uma deflação, com medo de uma certa estagnação, o Covid meio que resolveu isso, né? Não, deflação não é mais problema, agora a inflação voltou bem ao que a gente tinha lá nos anos 90, e aqui nos Estados Unidos a gente conviveu com taxas de juros mais elevadas, conviveu com inflação mais elevada, inclusive. Agora, obviamente que qualquer sinal que vem sendo dado, o mercado está querendo se apegar um pouco a isso para defender aquela ideia que vinha defendendo já há bastante tempo de que os juros vão ceder, né? A gente olha para trás, olha pós 2008, a gente acaba sendo viesado e diz o seguinte, não, juros bate no teto e cai, e bate no teto e cai, bate no teto e cai. Ora, no passado os juros às vezes batiam no teto e ficava no teto durante um tempo, que é a história do higher for longer, mas a gente viesado por pós 2008, a gente fica, bate no teto, tem que cair. E o mercado vem há muito tempo nessa de, bom, vai cair, quando que vai cair? E aí qualquer dado de inflação um pouquinho melhor, ele acaba se apegando. Vale lembrar que quando você tem uma inflação um pouco maior, é isso que você falou, essa volatilidade de 0,1 para cá, 0,1 para lá, não diz muita coisa, porque o número ele está maior, né? O 0,1 sobre 1% é uma coisa, 0,1 sobre 3, 4 é outra, né? Bastante diferente. Mas o mercado resolveu se apegar. Agora, uma coisa que talvez ajude a explicar também esse bom momento é que, se por um lado a inflação ela deu esse primeiro sinal, ainda muito incipiente, por outro lado os resultados estão vindo bons, né? A gente está praticamente no fim da safra de balanço. Essa semana teve o Walmart meio que abrindo as varejistas, que são as últimas a reportarem seus resultados, e a gente viu números bons até aqui dessa safra de balanço do primeiro trimestre de 2024 das empresas americanas. E esses balanços, já pensando a longo prazo, se não tiver nenhum tropeço econômico significativo, tendem a se manter, porque as empresas estão realizando cortes que vai certamente refletir positivamente nos números, não? Então, o que acontece é que a margem de lucro das empresas aumentou, é isso que você falou, né? Lá em 2023, final de 2022 já, Google, Facebook já tinham falado, 2023 vai ser o ano da eficiência. Eles ainda estão colhendo um pouco desses frutos, reduzir time, entregar escritório, focar a operação naquilo que é mais rentável. E não foram só eles, foram várias empresas que fizeram isso, com uma preocupação que existia na época de que os Estados Unidos poderiam entrar numa recessão, né? Então você se prepara antes, você reduz, se torna mais eficiente. E a gente tem visto isso, a margem de lucro agora no primeiro trimestre de 24, aumentou, né, a margem de lucro do S&P, da Bolsa como um todo, né, aumentou, os lucros aumentaram da ordem de 5%, então assim, se lucros continuam crescendo, isso acaba sustentando o preço das ações, né, porque as ações acabam refletindo exatamente isso, a operação das empresas, e as operações em geral foram boas. Olhando para frente, alguns guidance, como a gente fala, algumas empresas olhando e tendo alguma dificuldade, outras mais otimistas, como foi o caso do Walmart nessa semana, mas em geral, assim, eu diria que o balanço dos balanços aqui nos Estados Unidos foi positivo. Durante agora o Manhattan, né, o Lucas me perguntou sobre Petrobras, logicamente todo mundo comentando sobre a forma que se demitiu, né, o João Paulo Prats, o presidente, e aí a conversa inclinou para um lado que eu disse para ele o seguinte: Petrobras, na minha opinião, é um dos melhores ativos brasileiros, mas melhor ainda se você comprar em dólar, né? E ele falou, mas o que você quer dizer? Eu falei, o brasileiro tem que abrir uma conta aqui, transferir de reais para dólar e ele pode comprar Petrobras, o mesmo papel, comprar por aqui. E eu queria que você, de uma forma quase didática, pudesse falar um pouco sobre isso, como é essa operação, porque às vezes o brasileiro enxerga como algo complexo e por que é tão benéfico, né?
Não, exatamente. Cara, hoje em dia é muito simples. A gente, na Avenue, se sente super lisonjeado em ter sido pioneiro em abrir esse mercado de investimento no exterior. Hoje é muito simples. Um comprovante de residência, um documento com foto, da mesma experiência que você tem no Brasil, sabe? Baixa o aplicativo e em 5, 10 minutos a tua conta está aberta, aperta um botão, você consegue enviar teus recursos aqui para os Estados Unidos e fazer seus investimentos em dólar. E por que isso, né, é importante? Porque a moeda brasileira, desde que ela foi criada, a gente vai comemorando aí 30 anos, ela já perdeu 80% do seu valor, né? Hoje, quando você negocia R$5 para $1, é só você inverter, né? Ou seja, com R$1 você compra menos de 20 centavos de dólar. Então a moeda foi perdendo valor. Então estar investido em dólar primeiro já te protege dessa perda de valor, de poder de compra global, né? Afinal de contas, a nossa vida é extremamente global também hoje em dia. E aí, a decisão de investimento, ela pode ser na Petrobras, ela pode ser na Chevron, pode ser na Exxon, pode ser na petroleira da Itália, porque aqui nos Estados Unidos você consegue acessar praticamente o mundo inteiro, praticamente não, o mundo inteiro, né? Grande parte, várias empresas têm suas ações listadas aqui nos Estados Unidos, inclusive a Petrobras. Então, você pode, se você quiser, obviamente, né, investir, conforme eu falei, na Petrobras ou ainda em alguma outra petroleira que não tenha tanta dificuldade, tanta troca no comando, né, como foi o caso da Petrobras. Não sei se você viu, mas rodou aí nas redes sociais a comparação, né, de quantos CEOs a Petrobras teve em 8 anos e quantos CEOs a Chevron teve no mesmo período, né, brincadeira. E deixa eu aproveitar então e tirar mais algumas dúvidas que podem ser as mesmas dúvidas de quem está assistindo. Eu abro a conta na Avenue, transferir o dinheiro é tão rápido quanto um Pix, não é tão rápido assim, porque por vocês terem o Itaú como um sócio, o que dá enorme segurança, né, para quem vai investir, o reconhecimento de que a Avenue faz parte de um grupo tão grande, eu me questiono se também isso trouxe alguma facilidade logística, porque o câmbio normal por um banco de varejo como o Itaú, para cá demora um pouco mais, né? Como é isso com a Avenue? Não, Bruno, boa pergunta. A pessoa às vezes tem a ideia de que, preciso mandar meu dinheiro para os Estados Unidos, né? O dinheiro entra num avião, entra num barco e daqui uma semana ele reaparece aqui nos Estados Unidos. Não tem nada disso, né? Tá na palma da sua mão, você abre o aplicativo e com 2 cliques ali você faz uma operação de câmbio. Essencialmente é isso, né? Você tem reais e você quer ter dólar, você aperta o botão e tem 2 alternativas, um câmbio instantâneo, como a gente diz, ou seja, naquele momento que você fizer, ou o tradicional, porque operações de câmbio eles demoram um dia para serem compensadas, né? Então o D+1, como a gente fala. Então você fez lá, sei lá, vamos supor aqui, R$5.000, $1.000 no outro dia, você vai ter na sua conta para investir em dólar. E da mesma forma que ele vai, o dinheiro volta também com a mesma facilidade. Então não tem muito mistério, é muito simples e é para ser bem user-friendly. Bom, muitíssimo obrigado pelo papo e eu vou deixar aqui um convite no ar para que nós dois a gente faça uma conversa para incentivar os brasileiros a dolarizarem parte dos seus investimentos, se não quase todo ele. Eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas e veem isso como algo ou inacessível ou arriscado. Então eu vou deixar aqui o convite para que a gente possa fazer isso em breve, seja aqui dentro do Manhattan, seja nas nossas redes, seja nos dois, talvez ainda melhor. Não, convite super aceito, só bora marcar aí essas agendas um pouquinho complicadas, mas a gente acha um espaço sempre que eu acho que vale a pena, é um tema super relevante, vem ganhando espaço, as pessoas vêm entendendo a necessidade e a importância de ter uma parcela relevante, né, da sua carteira, pode ter lá no IPCA+, mas também por que não ter dólar mais, né? Eu acho que é mais ou menos essa é a ideia. Will, muitíssimo obrigado e nos vemos semana que vem. Tá certo, até mais. Um abraço. Manhattan Connection. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, por essa conversa. E eu tenho aqui alguns temas que eu diria que são macro. Eu acho que uma oportunidade como essa eu tenho que aproveitar para a gente conversar num espectro amplo.
E eu acho que o primeiro, e já que a imensa maior parte das pessoas que nos acompanham é a indústria financeira, são empresários, eu queria saber do senhor qual a visão da situação econômica do Brasil, porque sempre se soube que um governo de esquerda tende a ser maior, querer gastar mais, mas o Brasil, verbalizando de uma forma muito simples, uma pessoa que nos assiste, se a pessoa ganhar 10 mil reais, ela tem que viver com 10 mil reais. Se ela viver com 11 ou com 12, ela vai estar se endividando. E uma hora essa conta vai chegar. De uma certa forma, é a mesma realidade do Brasil. E esse governo, ele assume... e mais uma observação. E se eu ganho 10, não é que eu tenho que viver com 10. No fundo, eu deveria viver com 8. Porque eu tenho que guardar 2, porque uma hora eu posso estar desempregado, alguma coisa pode acontecer. A única certeza que a gente tem na vida é que os imprevistos aparecem. E o país não vem fazendo, vamos dizer, esse preceito básico. Como o senhor vê isso? Na primeira observação que eu faço, ao tempo em que cumprimento a você e a todos, né, é a seguinte: quando nós estabelecemos o chamado teto para os gastos públicos, porque, faço um pequeno corte, em economia e em direito, muitas vezes as pessoas complicam os conceitos, né? Eu tendo a simplificá-los. E para simplificar a ideia do teto para os gastos públicos, é essa ideia que você acabou de expor. Ou seja, ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. O Estado também não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Por que é que não pode gastar mais o cidadão comum, no exemplo que você deu? Se ele gastar mais e ficar devendo cartão de crédito ou tiver que levantar financiamento, ele vai pagar juros. E o juro é uma coisa que você paga e desaparece. Não traz nenhuma outra vantagem para você no cotidiano, no dia a dia. Assim também o Estado, no geral e no particular, o Estado brasileiro. Se você tem uma dívida pública muito grande, você paga juros. Juros vão embora, você não aplica em absolutamente nada. Então, a primeira ideia do teto público passou precisamente por esse exemplo frugal, não é? Ou seja, ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. E é o caso do Brasil. Você veja que, interessante, eu dou exemplos concretos, numéricos, para ficar apenas na teoria, né? Quando nós fizemos o primeiro orçamento, isso logo em 2016, quando eu assumi o governo, em 2016, o déficit inicial era de 179 bilhões. Enorme. Enorme. Inclusive, se o senhor me permite, o senhor pegou o Brasil na pior crise da história dele e entregou em ordem, né? Graças a Deus. E, aliás, muito a propósito, basta dizer que o PIB era negativo em quase 7%. 1 ano e 6 meses depois, em face das reformas todas que nós fizemos, e que certo e seguramente vamos comentar, como estamos comentando, o PIB passou a ser positivo em 1,8%, 1 ano e 6 meses depois. E aí entra a história do teto para os gastos públicos, que no primeiro momento, dizia eu, era de 179 bilhões, uma dívida, não é? No segundo momento, segundo orçamento, foi de 139 bilhões, no terceiro 119 bilhões, e quando entregamos para o governo Bolsonaro. E é interessante, aplicando-se ainda o teto, né, ela caiu para quase 60 bilhões. Você imagina o que são 100 bilhões a menos em pagamento de juros. Se você não paga juros, significa que você está reservando dinheiro para o país, não é verdade? E isso deu resultado. E partindo, como disse a você, desse exemplo trivial, né? Ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada ou que ganha, não é? Isso deu certo, confesso a você que deu certíssimo até, porque veja, eu acabei de dizer que uma das reformas fundamentais, e eu digo fundamental, interessante politicamente, ela é problemática, porque quando você tem um teto para os gastos públicos, o presidente da República não pode usar muitos recursos para medidas, digamos assim, populares, né? Ou popularescas, melhor dizendo, que seja em favor do povo, muito bem. A popularesca é aquela que parece que cria uma vantagem, mas traz um prejuízo posterior para as pessoas. E de igual maneira, você sabe que ela também, quando você reduz a possibilidade do gasto, isso tem uma certa resistência no Congresso Nacional, porque muito legitimamente os parlamentares vivem também
até eleitoralmente, das verbas que mandam para os estados, para os municípios. E para os dias atuais, o que eu verifico, em primeiro lugar, faço aqui um comentário. Todo governo que chega, de alguma maneira, quer desvalorizar os governos anteriores, o que é um hábito triste no Brasil, porque cada governo, no seu período histórico, fez alguma coisa útil. Teve equívocos, mas fez alguma coisa útil, não é? E no Brasil nós temos a mania de desmoralizar os governos anteriores. Pois muito bem, o que se falou logo no início desse governo, vamos acabar com o teto do Temer, né, que o Temer estabeleceu, e criar o chamado arcabouço fiscal. Você sabe o que é o arcabouço fiscal? Digo eu, é o teto readaptado, porque o arcabouço agora significa, você só pode, no próximo orçamento, incluir a inflação do ano anterior, que era o meu sistema do teto, né, e parava por aí, mas acrescentaram além da inflação do ano anterior, de 0,5 a 0,6 da receita líquida a 2,6. Então é um teto readaptado, ou seja, a ideia do teto ainda subsiste. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, você pergunta, será que a economia vai caminhando no Brasil? Como é que as coisas vão? Você sabe que eu tenho que lançar uma mensagem de otimismo, não é? Para os nossos investidores nacionais, investidores estrangeiros. O Brasil, ao longo do tempo, passou por várias crises políticas, econômicas, sociais, e superou todas as crises, né? Então, digamos assim, não se pode com isso desvalorizar a ideia do investimento produtivo no país. Mas não podemos negar uma circunstância. Até agora, um ano e pouco passado do governo atual, ainda se critica o fenômeno econômico. Ainda há poucos dias, o Armínio Fraga deu uma entrevista dizendo que as coisas não iam indo bem na economia. Eu confio muito na presença do Haddad. Eu vejo que ele faz o possível no Ministério da Fazenda, mas há resistências. Isso porque é uma tese... Mas parece que ele é... Não que ele é sozinho nisso, mas sim, a resistência parece que vem sendo maior. Começando pelo próprio presidente atual. Em face de uma ideia, com a devida licença equivocada, de que quanto mais você gastar, melhor para o povo. Não é verdade. No fundo é o contrário. No fundo é o oposto. A longo prazo é o oposto. Porque ela gera inflação. E a inflação, diferentemente do que se pensa, é contra os pobres. Sim. Não é a favor dos pobres. Os ricos ganham com isso. Em última análise. Não é? E é uma análise equivocada. Eu vejo isso com muita franqueza. Eu digo isso, aliás, com muita franqueza. Porque, na verdade, foi uma tese do nosso governo eliminar a inflação. Nós pegamos uma inflação de 2 dígitos e entregamos com 2,75. E os juros também caíram. E os juros caíram de 14,5% para 6,5%. Isso tudo, estou falando do governo de 2 anos e meio, não é de 4 anos nem de 8 anos. Né? Por quê? Porque nós tivemos muito cuidado com os gastos públicos. Né? E acho que este governo tem que pensar um pouco na redução dos gastos públicos para eliminar a dívida pública. E aí, naquele momento, o senhor não pensou em se candidatar? Não foi possível estruturar uma situação para que isso acontecesse? Você sabe que com muita naturalidade, interessante na medida que nós fomos tomando essas medidas econômicas e outras tantas que foram tomadas por reformas fundamentais para o Estado brasileiro, é claro que poderia caminhar para a reeleição. Mas eu confesso que não pensava nisso. E até interessante, como eu não tenho... Eu fiz minha vida pública muito individualmente, né? No meu partido, mas muito individualmente. Eu não tenho, por assim dizer, militância política por trás da minha figura, como tem o PT, o PSOL e agora tem o bolsonarismo, né? Eu não tinha isso, mas as coisas iam indo de uma maneira que as pessoas começaram a dizer, olha, você pode ser candidato à reeleição. Mas eu registro um fato aqui, viu, Bruno, que é interessante. Logo no início do meu governo, eu fiz uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e um dos integrantes pediu a palavra e disse, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. O que ele quis dizer é o seguinte, como você não está pensando em reeleição, toque em pontos que quem está pensando em reeleição não toca. Faria. Por exemplo, direito do trabalho, previdência social, que foram outras são verdadeiros mudanças. vesperos, né? Então, quem tem, digamos assim, pretensão eleitoreira, não mexe nesses temas. E eu gravei muito aquilo, eu disse interessante. E daí a ideia do teto, daí a ideia da reforma trabalhista, daí a ideia da reforma da Previdência, né?
que nós conseguimos levar adiante com muita tranquilidade. Eu falaria agora sobre polarização. Sim. Só que para a gente falar de polarização, tem uma conexão direta com o governo do senhor, o Supremo, que resultou nisso tudo. Então, por favor, me ajude, mas se a gente for simplificar, o PT colocou o país, a gestão Dilma, né? Aqui eu estou dando um parecer absolutamente técnico e não político. A gestão Dilma colocou o país na maior crise econômica que nós já tivemos. O senhor entrou e reestabeleceu os parâmetros, trouxe serenidade, estabilidade política, econômica. Só que o sentimento e o legado, e aí eu dou uma pausa e faço um comentário paralelo. Eu tenho muita dificuldade, eu almoço e me reúno aqui com banqueiros, grandes investidores, gestores de fundo. Um dos meus sócios tem relacionamento pessoal com o Paulo, presidente do Fed, e às vezes eles me perguntam, e eles eles acompanham tanto quanto eu, então até mesmo eu como brasileiro tenho dificuldade de explicar, porque nem eu consigo entender. Eles falam: Bruno, mas o seu atual presidente não era aquele que já estava preso e tinha um entendimento de que realmente um crime existia? Então depois ele não está mais. Enfim, é muito difícil para alguém que não está lá, e mesmo para quem está lá, entender toda como essa polarização, não como ela foi se criando, mas essa tamanha instabilidade. Simplificando isso, quase que eu diria o seguinte: quem criou o bolsonarismo foi a má gestão do PT, e quem trouxe de volta o PT foram os exageros do bolsonarismo e vice-versa. Um alimentou o outro, e aí se criou esse ambiente de polarização. O senhor concorda em parte ou total com a minha visão? Eu acho o seguinte: você disse uma coisa importante, né? Que é curioso também no Brasil. As pessoas não votam mais a favor, as pessoas votam contra. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, foi porque não queriam o PT e o Lula. Não queriam o PT. Não é verdade? E agora, convenhamos, quando votaram contra o Bolsonaro, embora a margem tenha sido pequena, também é porque não queriam mais o Bolsonaro. Não é uma coisa curiosa, né? Eu, de vez em quando, digo com muita lealdade que o Bolsonaro se autoderrotou, né? Porque ele tomou providências que poderia não tomar, a história de ser contra a vacina, por exemplo. É evidente que tirou milhões de votos dele, né? Portanto, ele, de alguma maneira, se autoderrotou. Então, as pessoas votaram contra o Bolsonaro, né? Não votaram exatamente, pelo menos uma boa parte, né? A favor do Lula. Como no passado, não votaram diretamente no Bolsonaro, mas era contra o PT. Este é um mau hábito eleitoreiro que nós temos no nosso país. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do Lula ter sido ele não chegou a ser absolvido, foi uma questão processual. E a questão processual, que é mais bizarro. Uma questão processual. Para se explicar, por exemplo, para um americano. Sim, eu entendo. Quase que eu não consigo, eu falo, desisto, não consigo. Mas é uma questão processual importante, porque num dado momento os tribunais superiores se deram conta de que houve um equívoco processual, ou seja, ele foi julgado por quem, ou pela vara, que não poderia julgá-lo, não é? E acho que esta fórmula processual rigorosamente obedecida é importante, porque ela de alguma maneira, faço aqui um pequeno corte, embora ela gere uma dúvida, uma perplexidade, mas ela dá segurança jurídica. Por exemplo, se a decisão referente a esta questão processual tivesse sido dada logo no início dos fatos, seria a segurança jurídica absoluta, como foi dada tempos depois, quando já se esboçava a possibilidade de uma nova eleição, né? É claro que criou alguma perplexidade, mas foi uma questão processual que deve sempre ser obedecida. Então a resposta, a minha tradução tem que surgir uma terceira via, o que chamam de terceira via, mas que, se a gente está falando de polarização, não pode ser então nem o polo A nem o B, tem que ser um outro caminho. O senhor acha que a gente vai ter esse caminho? E eu emendo e faço uma delicada e respeitosa provocação. E a vida pública para o senhor? Não voltaria? A vida pública para mim foi muito produtiva, muito fértil, né? Mas eu fiz o que deveria fazer ao longo do tempo, né? Nas várias secretarias de Estado em São Paulo, na Procuradoria-Geral do Estado, né?
na presidência da Câmara, nos vários mandatos, na vice-presidência da Presidência da República. Então, eu já fiz tudo que deveria fazer e acho que tem que aparecer novas lideranças, né? Criam-se novas lideranças. E eu acho interessante. Você sabe que essa radicalização, ela está cifrada a muita gente. Mas esse muita gente significa o quê? 2 milhões de eleitores? 3 milhões de eleitores de um lado? 4 milhões de um lado e 4 milhões do outro lado? Mas o Brasil tem mais de 100 e tantos milhões de eleitores. E eu sinto que há muito esse desejo de dizer, vamos acabar com essa coisa da crueldade, da radicalização. Vamos tentar debater ideias, e isto representa uma grande parte do eleitorado brasileiro. Então não sei se na próxima eleição, se surgir uma figura que tenha uma liderança, tenha uma presença significativa, tenha também credibilidade, né? Se na próxima eleição não aparece alguém que diz, olha, não vamos nem nesta radicalização, nem nesta outra radicalização. Vamos pelo caminho do meio, que é o caminho da concórdia, não é? Aliás, os latinos já diziam, médio virtus, né? Quer dizer, a virtude está no meio, não é? Então, não é improvável que aconteça isso. E eu acho, olha, eu digo sempre que eu saí da vida pública, mas a vida pública leva tempo para sair de você. Então, eu sou muito procurado. E quando procurado pelos mais variados setores da vida pública, política, empresarial, empregatícia, né? Empregados, etc., eu vejo que as pessoas querem um pouco isso. É provável que venha acontecer. E se vier a acontecer, eu digo, daí sim, estará se dando cumprimento rigoroso à Constituição Federal. Nessa possível corrida, será que o Tarcísio, nesse momento, é o nome de maior expressão? Eu acho que ele tem uma boa posição, muito aprovado lá em São Paulo. E eu convivi muito com o Tarcísio, o governador, porque ele trabalhou ao meu lado lá no Palácio, né? Ele era secretário executivo do Moreira Franco e foi um dos principais responsáveis, por exemplo, pelo Programa de Parceria de Investimentos, a PPI. E ele é muito dedicado, muito competente, tecnicamente correto e muito adequado ao falar. Não há dúvida que será o nome. Agora, ao que eu sei, ele quer, na verdade, disputar a reeleição em São Paulo, né? Ele não pensa na presidência. Há um outro que é o Caiado, governador de Goiás, que já se coloca mais ou menos como pré-candidato. Ele foi meu colega de parlamento durante muito tempo, também uma figura de muita presença, eu diria de muita quilometragem jurídica, né? Política, e muito obediente também a preceitos jurídicos, né? De modo que e há outros governadores tantos que estão aí também com boa postura, né? O de Minas Gerais, o Zema, o Radinho e outros tantos, né? Que se posicionam muito bem no atual cenário. Então, acho que 2026 vai estar para esse pessoal, não vai estar exatamente para mim, né? E o Supremo vem sofrendo um questionamento constante de ter uma atitude, em algum grau, uma atitude política. Em alguns momentos a gente realmente se questiona se essa não tem sido a conduta do Supremo. O Supremo, inclusive, tem sido muito questionado pela população. O senhor tem uma proximidade com alguns ministros. Eu diria que o senhor pode confirmar isso, mas uma das poucas pessoas que tem uma real aproximação com Alexandre de Moraes, que está envolvido hoje em algumas questões polêmicas, mas não nessa macrovisão que eu digo que é a politização do Supremo. O senhor vê essa politização, sente que o Supremo continua imparcial? Certamente o senhor vê o questionamento popular. Sim. Olha, aí eu devo dizer o seguinte, você sabe que pelo que nós estamos conversando, você vê que eu sou um obediente à Constituição brasileira. E a Constituição brasileira é muito detalhista, é muito pormenorizada. Ela vai a detalhes que as constituições mais condensadas não vão, né? Deixam para o legislador ordinário. Mas nós não, nós cuidamos de tudo. Até os direitos do trabalhador, por exemplo, férias, 13º, estão no texto constitucional. A questão da família, a questão do casamento, a questão da previdência social, tudo foi para o texto constitucional. Consequência disso,
duas consequências. Uma primeira é que dá um grande ativismo legislativo em termos de emendas à Constituição, porque como o parlamentar percebe que não pode fazer certas coisas por lei ordinária, ele propõe emendas à Constituição Federal. Você veja que, embora a Constituição seja ainda jovem, com 35 e poucos anos, você tem mais de 120 emendas à Constituição Federal, primeiro ponto. Segundo ponto, você tem mais de 1000 projetos de emenda à Constituição. Com isto, eu quero significar que há um grande ativismo legislativo em matéria de emenda constitucional. Ora bem, aí vem a questão do ativismo judicial. Não é? Será que o Supremo tem um grande ativismo? Eu digo, ele é provocado. Porque como as questões todas do país estão encartadas na Constituição, são levadas todas as questões de... E veja, nós temos ação de declaração de constitucionalidade, ação de declaração de inconstitucionalidade, ação de declaração de preceitos, de defesa dos preceitos fundamentais. Temos o controle da inconstitucionalidade por omissão. Temos até o chamado mandado de injunção, que significa que eu ou você, sabendo que é uma omissão do legislativo e dizer, bom, no dia que esse dispositivo constitucional for regulamentado, eu tenho os direitos tais e quais, eu tenho direito ao mandado de injunção e vou ao judiciário. Então, com essas medidas todas que a Constituinte criou, primeiro ponto, que eu acabei de relatar, e segundo, com o detalhismo da Constituição Federal, todas as questões são levadas ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão encarregado, no plano federal, de dizer da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, da agressão ao preceito fundamental ou não, da omissão ou não. Então, o que está acontecendo? As pessoas levam muitas questões ao Supremo, e a jurisdição é algo inerte, ela só age se provocada, e se provocada tem que decidir, e por isso que o Supremo tem que decidir essas matérias todas. Ele não pode se omitir, porque omitir nega um preceito da Constituição, que é o devido respeito à jurisdição. As pessoas têm direito à jurisdição plena. Quando chega uma questão ao Supremo, o Supremo tem que decidir. Por isso que falam muito em ativismo judiciário. Eu sempre lamento dizer isso, mas digo, quem muito provoca o Supremo no particular é a classe política, ou o próprio Executivo, ou o Legislativo, né? Não é incomum que certos setores do Legislativo, quando perdem a votação de um projeto lá no Legislativo, né, depois da sua sanção e promulgação, vão ao Supremo para questioná-lo. Eu volto a dizer, o Supremo tem que decidir. Muito obrigado, muito sucesso e espero lhe encontrar novamente aqui ou no Brasil. Com prazer, muito obrigado pela entrevista e com perguntas muito adequadas. Né? Obrigado.